Oi, bem-vindo, bem-vinda ao canal Entro Pra Morar. Espero que você esteja bem por aqui, na minha casa, está tudo muito bem. Olha como tá a hortinha, que linda. A couve daqui a pouco já dá para tirar umas folhinhas para comer, hein? E olha aqui meu ajudante. Hoje eu vou voltar lá em Jacareí para te mostrar como está a obra da Casa das Três Irmãs. Se você ainda não viu essa playlist aqui no canal, já tem 3 vídeos. O primeiro é da painelização dos perfis de aço, que foram feitos na fábrica, para já chegar no terreno montados, para agilizar essa obra. O segundo vídeo foi sobre a fundação. E o terceiro vídeo é sobre a verticalização dos perfis de aço, é esse nome aí que a gente fala quando a gente fixa esses painéis em cima do radier, que é a fundação. E agora então a gente volta para mostrar o fechamento dessas paredes, que está sendo feito do lado externo com a Glass Rock X e do lado interno com a placa Performa, todas de gesso específicas para esse tipo de construção. Espero que você goste do vídeo. A gente vai mostrar essa parte interna, né, para conseguir enxergar a parte elétrica, hidráulica. Hoje vai estar começando também a infraestrutura de ar-condicionado, então esse é o bacana de você ver ela toda aberta, né? Então, comparando com a alvenaria, você não tem aquele rasgar a parede, aquele desperdício de material, né? Você passa toda com ela aberta, zero desperdício de material e depois você vem fechando, né? Então aqui já fica toda pronta a parte elétrica, então todos os conduítes que descem, então cada cor é um tipo de tubulação, então automação, você tem parte elétrica, então já vai para as caixinhas de distribuição de iluminação, então já fica com a fiação pronta. Então essa etapa de elétrica fica os conduítes e a fiação, e depois a próxima etapa é quando tiver a placa, aí você vai montar as caixinhas, montar os quadros de distribuição elétrica. E essa laranja é automação? Isso, elas são de 1 polegada. É, pé direito daqui é alto, né? Essa parte aqui é alta, né? Que é a parte da sala aqui, né? E na parte elétrica tem essa parte aqui interessante, que são os protetores de furo. Essas pecinhas plásticas aqui, elas fazem com que não ocorra, né? Imagina você passar o conduíte com o fio por esse furo aqui, sem essa capinha. Ele é muito cortante. Então, para evitar de cortar o conduíte e cortar o fio, então é passado esses protetores de furo aqui. É a primeira vez que eu vejo esse protetor. Que daí ele não corre o risco de cortar, né? Porque senão corre o risco de cortar o conduíte, cortar o fio e eletrificar, né? Toda a parte de aço. Eu vejo as pessoas usando espuma para dar uma segurada, mas já tem... É porque esses daqui, eles só tem para 3/4. Então, quando é o maior, não existe. Então, aí a gente põe com espuma, justamente para evitar de fazer esse corte. Tá? Aqui nessa parte a gente consegue ver a manta hidrófuga, que está pro lado de Correta, fora. Isso. Membrana hidrófuga. Membrana hidrófuga. Isso. É sempre bom explicar o que é membrana hidrófuga. A membrana hidrófuga eu faço uma analogia bem fácil de entender, que é como se fosse a pele humana, né? Então a pele humana ela não permite que entre água, né? Então você pode entrar na piscina, não vai entrar água pelos seus poros, mas ele permite a saída do vapor de água, que é o suor no caso da pele humana. Então ele tem essa função. Então ele não deixa a água entrar, né, de chuva, mas permite essa respiração que a gente fala da parede, no sentido ao contrário, de dentro para fora. Então aquelas condensações que ocorrem em parede, parecido com o vidro do carro, né, quando está num dia muito frio, o vidro do carro condensa pelo lado quente, as paredes ocorre isso também, né, na alvenaria ocorre isso. Então a membrana tem essa função dela fazer esse controle dessa condensação. E a casa fica sempre sequinha. Fica sempre seca. Então você não tem aquele problema de umidade que tem em casa de veraneio, né? Que você fica uma semana parado, você chega com aquela sensação de mofo, né? Tá meio mofado assim, você não tem isso. Então é uma tecnologia muito legal, né? E aí, Fausto, toda essa parte de elétrica que a gente está vendo aqui, vocês fizeram naquele sistema BIM que a gente vê em 3D no projeto, para não ter nenhuma incompatibilidade. Correto, né? Isso. Então, essa que é a vantagem do BIM, né? Então, você trabalha todos os projetos simultâneos, né? Então, você pega o estrutural, de fundação, o elétrico, hidráulico e junta tudo no mesmo projeto para ver o que um interfere no outro. E nisso você vai corrigindo essas interferências no projeto, que é muito mais barato do que quando chega na obra, você percebe a interferência e fica fazendo um monte de retrabalho para resolver aquilo. Né? Então, por isso que o aço, ele já vem com os furos, aqui eu vou dar um exemplo aqui, ó.
ele já vem com os furos já exatamente no local onde é para passar a elétrica e hidráulica. Isso já desde o projeto. Então o projetista lá pensou, vou passar aqui, aí manda para o software de cálculo e o software de cálculo manda para a máquina para fazer esse furo exatamente nesse lugar para fazer. Então bacana, né? Então você vê que uma industrialização do começo ao fim, né? Então é óbvio que nada é 100% perfeito, às vezes um ou outro furinho precisa fazer, mas a gente já quantificou isso comparando quando a gente não fazia em BIM e quando a gente passou a fazer em BIM. Então uma casa desse tamanho aqui, quando a gente foi comparar mesmo, a gente fez 2, 3 furos, 4 furos a mais, que às vezes não deu para passar naquele lugar que estava previsto e tal. Então realmente funciona, sabe? Uma coisa que você ganha muito tempo, você ganha os discos para você cortar isso, fazer esses cortes, é muito caro, você gasta muito, então o BIM realmente é essencial para a construção industrializada. Essa aqui é a parte de esgoto, da parte de cima? Na verdade isso aqui está provisório, que assim, ali é a saída da calha, né? E depois futuramente ela vai estar descendo ali, tá? Só que daí por enquanto, como não fez essa parte hidráulica ainda, e a gente vai começar a já plaquear, então por enquanto a gente só está deslocando essa água para se chover, não chover aqui dentro. Da água pluvial da calha. Da calha, isso, do telhado. Tá? Aqui é uma outra coisa de norma também, ó. Essa manta aluminizada que usa para impermeabilização, do lado de fora a gente tem que colocar, além dessa que a gente põe aqui na guia inferior, a gente põe mais uma de 20 centímetros. Isso aqui é a NBR, né, a norma brasileira que pede. Tipo... Para ter um reforço maior. É aquela manta aluminizada. Tipo a bota da calça. Isso, da casa. É para dar uma... Em áreas externas e de banheiro é obrigado a colocar. Aqui é onde vai ser o quadro de energia, então onde já chega tubulação, olha aqui que legal, já vem de fábrica todos esses furos, né, já sabendo que vai ter bastante tubulação aqui, então já vem pronto de fábrica também. Aqui é o acesso do alçapão, né, onde vai ficar a caixa d'água. Toda essa parte, tipo, só para eu entender o projeto. Aqui, quando a gente entra, aqui deve ser a parte social da casa, tem esse pé direito alto. A gente está entrando na parte íntima agora, que tem um pé direito mais baixo, que dá mais conforto, né? Sim. Mas acima disso vai ficar a caixa d'água. A caixa d'água, isso. Aqui, porque a caixa d'água sempre tem que ficar no ponto mais alto, né? Então por isso que só que o acesso é sempre por dentro, porque é mais seguro, né? Você tem uma escada mais baixa e tal. Então ali você tem acesso à caixa d'água, ao boiler, né? Que vai aquecer a água da casa. Tá. Tipo uma casa de máquinas vai ficar nessa parte de cima. Exatamente. Aqui só para ter uma ideia, a laje, essa aqui é uma casa térrea, né? Então ela tem poucas partes que tem laje. Então aqui é um exemplo. Onde está a caixa d'água? Aqui é a laje. Então a laje do estilo é isso daqui. São treliças, né? Pode ser treliças ou umas vigas box assim, em que vai suportar o peso, né, da caixa d'água, do boiler, né, que tem um peso maior. Então aqui ficou uma laje. Então quando é sobrado, por exemplo, sempre tem isso daqui no pavimento, piso inteiro, né, de cima. Isso aqui é a laje. Então aqui a gente tem as tubulações, né, de água fria, água quente. Então a parte de água fria, água quente. Então aqui ele já passa também, né, nos lugares já programados. Aqui o registro, no caso é monocomando, né. Aqui, o que é feito? Antes de vir o plaqueamento, aí aqui a gente coloca as espumas para a gente travar ela, tá? Então a gente coloca alguns suportes para a gente fazer o travamento, para ele não ficar mexendo, sabe? Sim, para quando vier a pressão da água não vibrar. Isso, do jeito que está aqui, tá vendo? Então aqui ele não está travado ainda. Você costuma fotografar a parede para ter esse esqueleto, digamos assim, caso tenha alguma manutenção? Sim, a gente faz. Apesar do projeto em BIM já vir bem detalhado, a gente tira uma foto do jeito que está aqui, para o cliente ter a foto. E além da foto, no manual do proprietário que a gente entrega para o cliente, a gente também tem mostrando exatamente aonde passa cada cano. Então dá para ele ver ou pela foto ou pelo desenho com cotas, né, de onde passa a tubulação, para ele saber. Tá? Legal. Só que tem uma regrinha base no estilo, por isso que é bacana o estilo, quanto você mais conhece, mais você fica admirado, né? Como os furos é sempre no centro, por que os furos são sempre no centro? Porque se você tomar um cuidado de ir na sua parafusadeira, porque a placa tem 1 centímetro, né? Então vamos supor que você precisa fazer um furo para fixar alguma coisa ou tal. Se você colocar o limitador na parafusadeira de 1 centímetro, 1,2, você fura só a placa. Então mesmo que estivesse na reta do cano aqui, a placa está tipo assim, né?
Mesmo que estiver na reta do cano, se você coloca o limitador de 1 centímetro, você fura aqui e não pega o cano. Ou seja, se você tomar esse cuidado, praticamente você nem precisaria olhar para a parede, você nunca vai furar. Mas tem exceções. Muitas vezes tem muita tubulação, às vezes passa uma tubulação do lado da outra aqui, aí o cano fica mais perto, sabe? Então por isso que a gente recomenda sempre olhar a foto e tal. Mas se tomar esse cuidado, praticamente você nunca pega. Legal. Né? Vale para a elétrica também. Ela passa sempre no centro. Então se você fizer um furo com limitador, você nunca pega os canos, sabe? Então por isso que ele é sempre centralizado. Aqui são as tesouras, né? Então assim, quando não tem laje, ao contrário da alvenaria, na alvenaria você tem laje para sobrado, que é uma laje piso, é uma laje mais resistente, e você tem a laje de forro, que é aquela que vai lá em cima, né? Uma laje mais fina, que não vai ter muita carga em cima. No steel você coloca a laje, que é aquela peça treliçada que a gente viu lá. Quando não é a laje, é aquilo lá. Quando não é aquilo, a peça é uma tesoura, que é parecido como se fosse fazer de madeira, né? Quando é um telhado aparente, você faz uma tesoura parecida com essa, né? No sentido de ela ser estrutural, né? Então, nas partes da casa-terra ou a parte de cima do sobrado é sempre uma peça desse jeito, acompanhando o telhado. Então, as inclinações da tesoura, quem vai demandar é o projeto arquitetônico. No caso aqui é uma queda de água para lá só, então por isso que ela tem esse formato. Depois vem o forro aqui embaixo, normal, igual o forro que vai debaixo da laje. Forro de drywall com lã, né, para fazer a parte térmica e acústica. E essa telha também é uma telha acústica, né, que é uma telha sanduíche, né, de pier. Então você tem 2 tratamentos acústico e térmico, a telha e a lã que vai no forro. E aqui mostrando sobre a parte externa, né, que a gente usou o conjunto membrana hidrófica, né, que é obrigado para o sistema, e a Glass Rock X direto, né, em cima da membrana. Aí a gente já concluiu essa etapa toda, né, da parte de fora, e estamos agora na parte de dentro, né, que a gente começou a mostrar a parte elétrica e hidráulica, agora vamos mostrar o plaqueamento. Então essa é a Glass Rock, então aí tem algumas particularidades, né, então você tem que ficar sempre atento na quantidade de parafuso, né, que é tudo especificado pelo fabricante. Ela não pede junta de dilatação, ela é uma placa que trabalha tão pouco, com diferença de temperatura e tal, que o fabricante autoriza fazer a instalação, ela junta seca que chama, então você não precisa deixar, tá? Porque ela trabalha muito pouco. E aí aqui um detalhe que é pedido em norma, né, é aqui no requadro que ele pede esse friso aqui, tá? É porque já ocorreu histórico de a umidade, às vezes muitos dias, eu acho que é mais em lugar frio até, muitos dias com umidade, do risco dessa umidade passar pela placa e chegar aqui interno. Tá? Então aí na norma obrigou a se fazer isso, que é essa junta, né, em torno de meio centímetro, 1 centímetro, e que daí você coloca um PU aqui dentro, porque o PU ele é uma barreira de umidade, né? Então uma possível umidade que poderia gerar daqui para cá, né, ele barra. Tá? Então isso a NBR brasileira pede isso. Tá? Isso só onde vão ficar as esquadrias? Só as esquadrias externas. Então todas as janelas e portas externas pede isso aqui. E aí depois disso aqui, a próxima etapa é o base coat, né? Que depois a gente vai entrar com aquela massa da fachada, fica com a aparência de reboco assim, né? E depois a textura, né? Que a gente tem a cultura você não consegue ver se é casa de alvenaria mais ou se é de... Sim. A partir dessa parte do base coat, você já olha e parece uma casa rebocada, assim, na aparência dela. Daí aqui interno, a gente já está plaqueado, então todas as paredes é colocado lã, tá? No recheio dela ali, né? No vão dela, e todos os forros também. Tá? Então essa é o principal quesito na questão de térmico, né? E acústico. É a lã, né, que ela está no recheio. E aqui também tem uma particularidade, que é o seguinte, as paredes steel são finas, então elas são mais finas que a alvenaria e mais eficientes termicamente e acusticamente falando. Então, quando a gente tem algumas esquadrias que vão ter muitas folhas, então você tem as folhas normais de vidro, de tela, então às vezes o trilho fica mais grosso. Então, quando o trilho fica mais grosso, você tem algumas soluções. Uma das soluções foi essa que a cliente aprovou aqui. Foi feita uma moldura na parte interna para que esse requadro aqui, né, fique mais grosso e caiba a esquadria dentro dela.
Esse é uma das opções. Uma outra opção é fazer esse moldura que a gente chama pelo lado de fora. É uma opção também. Ou engrossar a parede inteira. É que às vezes a questão de custo fica um pouco maior, né? Igual aqui que é uma parede muito grande, se fosse engrossar ela inteira, você teria esse custo maior, né? Fora que você perde área interna também. Perde né? área interna, correto. Isso. Então isso é uma coisa que a gente... E pra dentro é melhor porque também protege mais a esquadria? Ela vai ficar pra dentro ou não? Isso não tem a ver? Não, isso não tem problema. Tá? Tá. É mais uma questão... tem que ser alguma dessas opções, tá? Às vezes, quando é uma parede bem pequenininha, às vezes a gente faz esse enchimento inteiro, mas de drywall só, de 7 centímetros de drywall já é o suficiente. Então, a gente avalia muito caso a caso. Mas é um estudo que sempre a gente faz para a gente resolver essas questões por a parede ser mais fina. E o que é essa cor? Eu não tinha visto ainda. Aqui é assim, dá até para ver pelo nome. Performa então, R1. Isso. Aqui é a cozinha, né? Então, a parede onde vai a pia da cozinha, a gente coloca a Performa RU. Ah, tá, porque a Standard é verde, e aí a gente está acostumado com a cor verde, correto. A Performa é a Performa essa cor diferente. lilás, né, o azul, não sei Isso, Então teve até uma época em que, porque a Performa é essa cor aqui meio um beijinho, né? Teve uma época que a Performa RU era a mesma cor, mas só vinha escrito diferente. Aí eles perceberam que isso não é legal, porque quando você faz um recorte, se você recorta o nome, você não sabe se aquela sobra é dela ou não. Já a Performa RU agora vem escrito, Performa eles RU. lançaram agora com a cor diferente. E com a cor diferente, isso. Como a Standard já é verde, então eles criaram uma cor diferente, né? Então fica muito mais intuitivo e só escrito não adianta, porque quando você faz um recorte da placa, se você tem um pedaço de recorte que saiu o nome, você não sabe qual que é, se ela for a mesma cor, né? Entendi. Então ajudou bastante isso. A Performa, ela tem uma resistência muito grande a fixações de objetos. Então ela aguenta 50 kg de objeto rente à parede, tipo uma televisão, ou 35 kg um objeto como se fosse uma bancada, até uns 45 centímetros mais ou menos, né? Que ela faz um balanço assim. Então é uma placa muito resistente e resistente a impacto também, tá? Então a gente não usa ST, a gente só usa ST onde o fabricante pede, que é forro de banheiro, por exemplo, ele pede para ser ST. Então o restante é tudo Performa. A gente até já fez esse cálculo uma vez que um cliente perguntou, porque ela é um pouco mais cara que a ST. Mas realmente precisa ser Performa em tudo. Por exemplo, imagina um pé direito duplo, aquela parte lá de cima do pé direito duplo, a gente não vai usar para impacto, para pendurar coisas. Mas a gente fez esse estudo, como a gente compra por pallet fechado, não vale a pena, por questão de custo, comprar um pouquinho de ST só para aquela parte de cima, sabe? E além do que a parte acústica dela também é melhor. Então a gente padroniza, Performa em tudo. Tem um vídeo aqui neste canal que eu dou uma porrada numa placa dessa com um taco de beisebol para mostrar que ela é resistente. Sim, porque como o aço é curtinho, o que acontece? Aqui é onde você está vendo essas linhas de parafuso, onde tem montante. Só para ver pelas linhas, você já sabe onde tem montante. Ó. Então, como o vão é muito pequeno e a placa é muito resistente, então realmente para você quebrar elas tem que ser com uma marreta, mesmo como se fosse quebrar uma parede de alvenaria, sabe? Então realmente fica muito resistente. Aí aqui já está começando o forro, então dá para ver a estrutura do forro, né? Então essa é a estrutura de um forro de drywall, né? Que você tem os pendurais, né? Ou esses arames, dá para ver ali um pedacinho deles. E tem esses perfis de aço, que é o F530. E aí você tem os espaçamentos corretos, que é pedido para a área seca, né, que é 60 centímetros. E aí você vem e parafusa a placa. Aí o banheiro já é inteiro em RU, por norma do fabricante, né? Ele pede inteirinho em RU. Tem o nicho de shampoo ali, tá vendo? Então tudo tem que ser pensado em projeto. Construção industrializada, você já pensa antes que ele já vem com esse vão. E aí você já faz a parede aqui, nessa parte mais grossa, para ficar com esse nicho. Isso, essa aqui na verdade não, nem ficou mais grossa. Ela teria essa profundidade e a mesmo. profundidade mesmo, isso. Se por acaso quiser que o nicho seja maior, aí teria que pensar em ajustar, mas não foi nesse caso. Ah, tá. E aí no forro você usa placa leve? Isso, exatamente. E em áreas secas, a gente usa o leve, né? Que é esse forro que ele tem um peso próprio menor, né? Então, além de facilitar para a instalação, ele sofre menos com a gravidade, né? Porque ele é mais leve. E a gente já tem a lã também, né, em cima do forro. E no banheiro, o fabricante pede para colocar ST. Então, o único local que a gente usa a placa ST é no banheiro. Por causa da umidade, para ser mais resistente. Por causa da umidade, porque a placa RU normal, para umidade, ela é uma placa um pouco mais mole, então ela pode sofrer com a gravidade, né, do banheiro e com a umidade. Então, eles recomendam fazer com ST. E para quem não conhece a lã de vidro, está aqui a lã que você usa para fazer isolamento. Isso,
Então essa eu utilizo, né, que ela tem aí é 5 centímetros, né, essa é para full. Tem uma que é mais grossa, né? Que é o 10 centímetros que você usa nas paredes, que tem uma eficiência muito boa. Isso. E não coça mais? Tá coçando sua mão agora? Não, ela tem uma tecnologia nova agora que ela já não coça mais. Então você percebe, mesmo. Você tem uma outra sensação. Quando a pessoa está trabalhando, então naquela produtividade muito grande, fica meio com um pozinho no ar. Aí você percebe meio que a respiração fica meio enroscando um pouco, sabe? Então, o ideal é trabalhar com máscara, né, mais protegido, mas ela coça muito menos do que antigamente, tem uma nova tecnologia. Aí aqui é um outro também, que já está a 1/4, né? Também está igual, então performa em tudo e a placa leve no fogo. Esse aqui é o final. Daqui para frente agora tem que passar uma massinha na parede aqui para deixar tudo regularizado para depois pintar, só isso. Isso. Então aqui é como se estivesse comparando, fazendo uma analogia com a alvenaria, é como se estivesse naquela etapa de praticamente o gesso já aplicado para entrar pintura. Tá? Então o que falta aqui ainda? Só tratar a junta e já entra a pintura. Aqui, só para ter uma ideia, não mostrei, a gente trabalha aqui com paginação de placas. Então, esse é o único projeto que a gente faz, porque a gente não é focado em projeto, né? A gente só construção. Mas como ninguém faz isso, então a gente teve que assumir porque é importante, né? Então aqui são as vistas desse banheiro que está feito aqui, tá? Então o que acontece? Você tem aqui o banheiro, a porta. Então você tem cada vista aqui, vista 1, 2, 3 e 4. Então você vai vendo as vistas. Então a gente já faz a paginação das placas aqui para facilitar para o montador, para ele não precisar ficar pensando muito. Então ele já sabe, essa placa eu vou cortar com esse tamanho, com esse, com esse, com esse. Muito legal então isso né? facilita muito. A gente já coloca onde vai ter reforço, ó. Aqui como vai ter uma bancada, a gente coloca uma chapa de aço aqui para que seja o reforço da bancada. Então cada lugar tem um reforço diferente do outro, dependendo do peso, né? Então já vem especificado em projeto também, para o montador a hora que chegar aqui não esquecer, tem uma chapa para colocar aqui. E o que faz usar de uma forma mais inteligente as placas também, né? Correto, exatamente, para ter uma otimização maior. Então com isso a gente percebeu que a gente ganhou 20% de produtividade, uma melhora, uma otimização de placas, de perda de placa, e uma qualidade maior, porque o montador não precisa ficar pensando como que vai fazer, ele tem que resolver algumas coisas técnicas assim. Esses cantos de porta e de janela não pode ter emenda de placa aqui assim, sabe? Não pode ter emenda aqui ou aqui. Então a gente já resolve isso no projeto de paginação. Tá indo muito rápido a obra, diz aí, uma vez por mês que eu vou lá e a gente já vê muita diferença. Se você tem alguma dúvida sobre esse tipo de construção, alguma coisa que eu não falei aí, coloca no comentário que eu volto no mês que vem. Acho que nem vai dar um mês agora, vai ser mais rápido, que eu quero voltar para te mostrar o tratamento de juntas do lado interno, nas paredes ali de gesso, e também o base coat, que é feito do lado externo. Espero que você já tenha deixado o seu like aí no vídeo, hein, se você chegou até aqui. E se inscreve no canal se você não é inscrito, toda quinta-feira eu posto um vídeo novo aqui. E se você acionar o sino, você não perde, você recebe uma notificação. Até semana que vem!